uma homenagem assim muito importante, rever velhos amigos do meu pai, velhos amigos do trabalhismo, do nacionalismo, rever familiares meus que fazia tempo e não via, mas principalmente reacender essa chama do trabalhismo, reacender a luta que nós temos que ter por dias melhores, por momentos melhores para a educação, para a saúde, para o trabalhador. Nós precisamos fazer com que o jovem pense e repense e a história seja dita, a verdadeira história seja dita. Quando eu casei, fui iniciar a vida, quem nos deu a mão foi ele. Foi ele que nos arrumou trabalho para o meu marido, comprou caminhonete para ele viajar, depois a gente pagou, porque o pai dele não deu nada. Eu tinha, meus pais me deram um belo enxoval, me deram móveis, essa coisa, mas depois, para vir morar em Ijuí, foi o Orlando que nos deu a mão. Então é um irmão, todos os meus irmãos foram bons. Eu tive um que carregou a mudança, outro que arrumou trabalho, outro que comprou a caminhonete, e assim foi, né? Então eu sou grata a todos eles. Eu tive 6 irmãos, só uma irmã, mas 6 irmãos, mas todos muito bons. Que o Orlando representava muita coisa boa. Ele deixou um legado muito grande para todos nós. E desejamos que os filhos e os netos continuem sendo como ele era, honesto, trabalhador, que nunca se deixou arrastar. Agora, dona Siloé, que lembrança principal a senhora tem, que legado a senhora tem da história de vida dele? Bem, ele foi quando meninote, veio de fora, queria estudar. Minha mãe morava aqui em Ijuí e ele foi morar com a minha mãe para poder estudar. Ele era um menino de 12, 13 anos e estudava de noite e de dia trabalhava. E ainda ajudava a cuidar das crianças da minha mãe, né? E sempre foi assim, ótima pessoa. Morou anos com meus pais. Depois meus pais voltaram para Santa Maria e ele então ficou estudando, já foi para o curso de fazer, dizia um contador naquela época, fazia o curso de contador e trabalhava, quando menino ali, trabalhava no Galbinski, né? E sempre trabalhava, estudava e se destacava no que ele fazia. E, de repente, entrou na política. Mas o tio Orlando foi uma pessoa que eu tive um convívio bastante próximo. Pelas questões políticas que a gente também começou a participar bastante cedo, influenciado por ele, pelo meu pai, pelo tio Vanderlei, eu tive essa alegria, satisfação de conhecer esse trabalho e aprender bastante com eles nessa situação de organização do partido, de luta por justiça social, de luta pelo trabalhismo, né? E eu fiquei, com sinceridade, emocionado por esse evento que aconteceu aqui hoje, nessa homenagem a esse grande trabalhista, esse grande idealista, seu Ben Orlando Burgos. O tio Orlando sempre foi um visionário. Ele não fazia política para ele fazia política por um partido, por uma causa maior. Então, ele andava pelo estado todo em busca de novos filiados, em busca de companheiros, fazer reuniões em todos os lugares. Então, esse legado da seriedade, do trabalho, da honestidade, né, dessa luta, né, por uma justiça social é que me faz com que eu continue participando hoje também da política, baseado nisso que aprendi com ele, com o tio Orlando, com o meu pai, meu padrinho, o tio Vanderlei. Ben Orlando Burgos sempre foi uma referência para todos nós da família. Após Ben Orlando Burman, que vem Adir Burman, vem Vanderlei Burman,
vem o Alemão Burma, vem o Sérgio Burma, vem a Ivete Burma, todos eles, o Tim ali em Catuípe. Quer dizer que a família toda se espelha, na verdade, no Beno Orlando Burma, que foi, enfim, um trabalhista do PTB, depois fundador do PDT, e deixou um legado, uma história extraordinária para todos nós, né? Mesmo aqui como vereador ou como prefeito aqui de Ijuí, levar a luz elétrica na época para as comunidades do interior era um desafio gigantesco, e ele fez isso. Fazer asfalto naquela época, onde o acesso a Ijuí era por terra, também era um desafio gigantesco, e isso foi feito aqui no município de Ijuí. E deixa, acima de tudo, para todos nós, um exemplo de lealdade, de parceria, de amizade, fazer política com solidariedade às pessoas, pensando principalmente naqueles que mais precisavam. Esse sempre foi a história deixada por Beno Orlando Burma para todos nós, né? Então, comemorarmos hoje 100 anos do seu nascimento e esse legado, essa história deixada aqui em nome do trabalhismo, para nós é uma honra e uma satisfação muito grande. A gente está muito feliz com essa homenagem. Hoje é o dia que meu pai estaria fazendo 100 anos, né? E de que a gente ver que as pessoas, que ele deixou um legado, né, de trabalho, de honestidade, de fiel a uma ideia, né? E aí, no caso, a um partido político também. Meu pai sempre, nosso pai, né, sempre trabalhou muito pelos outros. E ele sempre procurou trabalhar muito por Ijuí, pela região, primeiro como prefeito aqui por Ijuí, e mesmo como prefeito, ele também atuava já com relação aos municípios da redondeza de Ijuí, né? E depois como deputado. Então, eu de imediato, agradecendo a presença de todos que estão aqui, passo a palavra ao nosso presidente, Mário Sérgio dos Santos, para fazer a acolhida nesse dia a todos nós aqui, para que a gente possa prestar, então, essa homenagem. É uma alegria muito grande, uma satisfação podermos estar aqui para darmos início a essa reunião tão especial de homenagem ao nosso querido Orlando Burma. E eu gostaria de imediato fazê-los bem-vindo e citar algumas pessoas bem importantes, né, na vida de Orlando Burma, que são seus familiares. Aí a gente começa citando, né, vários filhos, tem filhos, sobrinhos, e aí nós reconhecemos aqui entre nós, e somos gratos por vocês estarem aqui, senhor Gerson Burma, deputado estadual, foi vice-prefeito nosso, e tem uma luta constante em defesa do nosso partido, do nosso PDT. Também reconhecemos Edson, nosso amigo Edson, pessoa que se destacou bastante aqui na nossa sociedade, também com grande trabalho enquanto secretário desse município. Seja bem-vindo, Edson. Também reconhecemos a presença da dona Cleusa, é sobrinha, né, do seu Orlando. Também a dona Adalzira, casada com o senhor Arno, era esposa do senhor Arno. É uma alegria poder ter a senhora junto conosco. A gente engrandece esse momento e a nossa reunião, como temos pessoa tão especial como vocês. Também nós queremos reconhecer a presença da dona Laureci. Ela era irmã do seu Orlando. Que bom que a senhora está aqui. Esse sacrifício vale a pena. E nós vamos ganhar momentos especiais ouvindo a história dele aqui. Também reconhecemos o Orlando, né? Orlando Tatu, uma pessoa especial, filho também do seu Orlando. E também a Tânia, que está presente aqui, né? E nós ficamos bem felizes de tê-los aqui. Citamos também aqui, engrandecendo a nossa reunião também, o nosso ex-prefeito de Catuípe, vereador, Ademir Burma, o alemão. Que bom, alemão, que tu vieste.
Que bom que tu venha nos prestigiar nesse momento que para nós é muito grande. A gente não sabe nem dizer o quanto é grande, né, essa oportunidade que nós estamos tendo de ouvir, né, falar sobre esse homem que foi Orlando Burma. Também, aí, de uma forma bem carinhosa, eu quero saudar a dona Siloé, lá de Santa Maria, né, dona Siloé? Que bom que a senhora está aqui. Dona Siloé também é prima, né, parente do seu Orlando, e a gente fica bem feliz por ela estar aqui. Eu sei a dificuldade, a distância, né, dona Siloé? Mas a senhora com certeza vai sair daqui feliz. Então, diante disto tudo, né, da reconhecimento aos familiares, nós vamos de imediato passar a palavra para o nosso presidente da TRAI, Josias Pinheiro. A todos os amigos, amigas, nosso muito, mas muito obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês, de cada uma de vocês, o quanto que é importante esse momento para o partido, para o nosso PDT. Sim, o nosso PDT está muito vivo, nós somos muito presentes na nossa sociedade e assim vamos continuar por muito tempo. Nós, em nome da Associação dos Trabalhistas Históricos de Ijuí, nós temos essa obrigação, além de tantas outras obrigações. Nós que viemos lá da juventude, me sinto orgulhoso de estar presidindo hoje com a Associação dos nossos históricos. E os históricos têm que fazer referência a quem construiu toda essa base trabalhista, não só em Ijuí, mas em toda a nossa região, em todo o nosso estado. Esta base forte, mas bota forte nisso. Vocês sabem disso. O quanto foi trabalhoso construir nos anos 70, 80, abaixo de muita ditadura, muitas vezes. Então, que bom que nós possamos recuperar um pouquinho dessa história que os novos não têm na sua mente, mas nós precisamos sim, precisamos que eles conheçam. De alguma forma, nós mexemos na sociedade de Ijuí essa semana e regional, falando dos 100 anos de nascimento daquele que sem dúvida foi um dos primeiros trabalhistas, sim, de toda essa nossa grande região do nosso estado. E que teve a obrigação, a função, a oportunidade de ser os puxadores, os idealizadores, junto com tantos outros históricos trabalhistas do nosso estado. Muito obrigado. Agora nós vamos ouvir a Lígia, a presidente da MT. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, presente, e vendo assim, daqui, a nossa casa cheia. Então eu fico muito feliz e agradeço a presença de todos vocês. Não poderia deixar de citar aqui, como presidente da Ação da Mulher Trabalhista, a presença aí das nossas ex-primeiras damas, a Gessi Balim, a Jussara Reck, também a Ivete, que já foi prefeita de Catuípe, né? Prefeita de Catuípe, então não podemos deixar de citar. E primeira dama também, né? E também a minha querida amiga Cleusa Burman, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ijuí, que faz um trabalho grandioso aqui em Ijuí, seguindo os passos dessa família, né? A família Burman, que tanto já fez pela nossa cidade, né? Não conheci o Beno Orlando Burman, mas dentro da minha casa escutei muito as histórias que o meu pai sempre contou, tanto do Vanderlei Burman como do Beno Orlando Burman, né? Então, a Tânia, né, e o Orlando podem ter certeza que vocês tiveram um pai grandioso, que se hoje todas essas pessoas estão aqui presentes, parte disso é pela história do pai de vocês, né? Então, ter um pai político, trabalhista, visionário, que pensou muito nas escolas. Se hoje eu tenho no meu bairro a escola 25 de julho, uma escola técnica que eu estudei, meu filho também estudou, meu marido, então também grande parte disso é graça, você trabalhou, então graças, parte disso então é do Beno Orlando Burman. Também a questão do asfalto, né? Muito meu pai comentava que Ijuí tinha água graças ao PDT, luz graças ao PDT, né? Então a luz no interior foi o Beno Orlando Burman que levou a luz até o interior
Pensa, pessoal, vocês já imaginaram nós hoje sem luz? Então, olha que grande feito que foi feito por esse grande homem, né? Asfalto. O asfalto do centro da nossa cidade foi feito pelo Beno Orlando Burman. Então, Tânia, Orlando, em nome de vocês, eu, né, como da MT, eu só tenho a agradecer a família de vocês. Pensam assim, ó, que o legado do pai de vocês vai ficar por geração por geração. Eu conto histórias, né, do Beno e do Vanderlei para os meus filhos. Espero que eles levem com eles também essa questão do trabalhismo, da educação, que o nosso partido zela por isso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando desse grandioso homem. Muito obrigada. Passo agora para o Balim para ler a ata que ocasionou essa reunião. Ata da reunião das executivas do PDT e ATRAI, 10 de julho de 2025. Aos 10 dias do mês de julho de 2025, às 18 horas, na sede do PDT, Partido Democrático Trabalhista de Ijuí, Rua Ângelo Estrapazão 137, nessa cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul, reuniram-se os integrantes das executivas municipais do PDT e ATRAI em reunião integrada que teve como assunto principal, além da programação das ações do partido, também a definição e a decisão por unanimidade da homenagem ao nascimento dos 100 anos de Beno Orlando Burman, que será realizado na sede do partido no próximo dia 21 de julho do corrente, às 19 horas. Então, essa é a ata de aprovação aqui das executivas e dos integrantes dessa reunião do dia 10 de julho de 25, que aprovaram essa homenagem que está sendo realizada hoje aqui na sede do Partido Democrático Trabalhista em Ijuí. E também para que nós possamos conhecer, relembrar os 100 anos do glorioso Beno Orlando Burman, e após a apresentação, nós deixaremos a palavra à disposição aos filhos, aos familiares, amigos, companheiros e também aqui ao deputado Burman, o ex-prefeito Valdir e os demais que queiram se manifestar após a exposição do nosso palestrante. Então, com a palavra, nosso ex-vereador, historiador, pesquisador, ex-presidente do PDT, Dr. Cláudio da Silva Rufino. Esta reunião é uma reunião de família e de amigos, de velhos amigos. Eu nasci numa casa geminada, cuja metade era ocupada pelo Beno Orlando Burman, pela dona Diva, não sei, acho que não tinha nascido ninguém. Do outro lado nós morávamos, eu nasci ali, foram vizinhos, as famílias foram vizinhas de casa. O primeiro prefeito que eu conheci foi o Beno Orlando Burman. Chegando no velório do meu avô, que tinha sido subprefeito e tal, e para prestar a homenagem dele, do poder público, àquela figura do meu avô. Beno Orlando Burman veio com 4 anos de idade, junto com o seu pai Rodolfo Burman e a dona Delícia Niederauer Borer. Ele nasceu, assim como seus outros 3 irmãos mais velhos, às margens do Arroio Lobato, distrito de Arroio Grande, atualmente um bairro em Santa Maria, no dia 21 de julho de 1925. A família se deslocou de trem até Cruz Alta, junto com a família Aikoff. Depois, provavelmente, terminou a viagem em algum carretão puxado por boi. Porque de Cruz Alta até o interior de Catuípe, eu acho que seria a única maneira de chegar.
Veja só. Então a vida de Beno Orlando Burman foi sempre aqui nesta região. Eram seus pais imigrantes alemães, que eram minoria ali naquela regiãozinha dos arredores de Santa Maria, segundo eu li. E estavam procurando outras paragens para as suas atividades. Ele era comerciante e a Delícia era parteira. O Vanderlei me contou uma vez, ela trabalhava muito. Eu não me esqueci. Beno Orlando Burman estudou em algum coleginho que devia ter por ali. E depois, evidentemente, ambicioso, querendo coisa melhor, e veio para Ijuí, aonde ele foi funcionário de diversas empresas, era guarda-livros e cursou a Escola Técnica de Comércio Ijuí do professor Keller. Sempre preocupado, era um homem muito inteligente. O Neri Salés, que trabalhou com ele numa empresa, disse que ele tinha a mesa, ele era o contador lá, cheia de papel. Pediam alguma coisa, ele ia lá e tá aqui o papel. Tinha uma memória fabulosa. Era uma pessoa, eu acho que adiante do normal. Era favorecido pela sua inteligência e também pela sua capacidade de trabalho e organização. Beno Orlando Burman, evidentemente, que estava a par do que acontecia e relacionou-se com lideranças que existiam aqui em Juí e fundou o Partido Trabalhista Brasileiro, o trabalhismo. O trabalhismo é uma filosofia política e também de ação que veio para se contrapor ao comunismo e também ao liberalismo. Foi gestada no Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, a partir de 1930. Aí veio a Constituição de 1934. Depois, de 34 a 38, 37, nós tivemos o governo democrático do Vargas. Depois o Vargas implantou o Estado Novo, uma ditadura, e com isso também oficializou, quando da redemocratização, dois partidos políticos, o PSD, que congregava os proprietários rurais, as lideranças e os funcionários do governo, e também tinha o PTB. O PTB foi fundado por Beno Orlando Burman, e Beno Orlando Burman, segundo me contou que foi companheiro dele para pintar o PTB, para fazer a mídia, como falam hoje, né, do PTB, no interior do município. Então pintavam calda caleira do José Antônio Frantes. E ele, com esse relacionamento, ele organizou o partido e apresentou uma chapa para concorrer à primeira eleição para prefeito. Após a redemocratização em 45, ele organizou uma chapa como candidato a vereador e colocou como candidato a prefeito o delegado de polícia Joaquim Porto Villanova e como vice o empresário José Antônio Frantes, que era o dono da caleira, aonde ele, Décio Barrichello e outros pegavam cal e saíam a pintar, fazer a propaganda do PTB. Ele conseguiu ganhar a eleição da maior força política que tinha em Juí, que era o PRP. O PRP apresentou o Alberto Hoffmann, 5 anos mais velho que Orlando, que também tinha curso de contador, mas o pai dele pode pagar estudo para ele. Ele estudou nos colégios de Lajeado, de Cruz Alta, e o Beno Orlando Burman não, trabalhando e estudando ali no colégio do professor Keller. Ele ganhou a eleição. O PTB ganhou a eleição para prefeito, disse-me o Alberto Hoffmann, por poucos votos, mas ganhou a eleição e botou um vereador, que foi Beno Orlando Burman. Beno Burman, 3 eleições depois,
aproveitando o acordo que o Brizola fez em nível estadual com o PRP, fez uma coligação, ele encabeçando como candidato a prefeito e o seu Eugênio Micaelis para vice. E ganhou a eleição quase o 2-1. Ganhou a eleição da coligação PSD, UDN e PL. Ganhou a eleição. Quase 2-1. E fez uma administração realmente revolucionária. Ele foi um visionário. Ele, disse o nosso companheiro, deixou a prefeitura endividada. Mas como é que não ia deixar com tudo que ele realizou? Claro que deixou endividado, mas realizou. O asfalto, a educação, as brisoletas que vieram para cá e o colégio 25 de julho, que já foi relatado aqui. O Brizola tinha um plano estadual para colocar 3 tipos de escolas profissionalizantes: comercial, agrícola e industrial. E Juiz já tinha o IMERAB. Então passou a desenvolver ali as atividades rurais em 2º grau, nível de ginásio, para os filhos dos agricultores e outros. E tinha a Escola Técnica de Comércio em Juiz, onde ele estudou. E aí veio o 25 de julho. O Colégio 25 de julho veio dentro daquele plano do Leonel Brizola, e Juiz foi um dos raros que conseguiu terminar, junto com o Parobé e junto com aquela escola que tem lá em Osório. Os outros ficaram pela metade. Aqui, graças ao denodo dele e das pessoas que ajudaram, ele conseguiu implantar aquela escola importantíssima que era o plano de educação do Leonel Brizola. Muito bem. Ben Orlando Burman, na eleição de 63, se elegeu deputado estadual e foi exercer sua atividade na Assembleia. E no ano seguinte houve o golpe de 64, onde ele foi tirado, os seus direitos políticos foram cassados e ele passou de líder em liberdade, um líder corrido, humilhado, e juntamente com a sua família, ele teve a vida roubada. Ele teve a vida dele roubada, ele e os familiares dele tiveram a vida roubada. Mas não se apequenou. Levou para Rivera, lá teve atividades industriais e comerciais, sofreu perseguições que eu acho que depois o Orlando vai nos contar aqui, coisa que eu acho que nunca foi revelado, né? Pelo menos de público, as humilhações que ele sofreu das autoridades militares que tomaram conta do país. Ben Orlando Burman deve ser reverenciado aqui em Juí, porque ele participou da fundação de um partido que foi um partido muito importante no Brasil. De 1945 a 64, o PTB, os trabalhistas, foram uma ação que o país teve e teve desdobramento e caiu em cima de nós, pelo nosso sucesso, veio a ditadura e nos caçou. Nos caçou, mas não nos tirou da lide. Não nos tirou. Tanto que, em 82, voltou. Os militares não sabiam mais o que fazer. O próprio general Geisel dizia: estão roubando, querem me tirar daqui. Não me respeitam mais. Ele, que também foi ditador, se queixava dos companheiros dele. Imagina a confusão que estava. Então voltaram, os militares entregaram para os civis, e nós aqui em Juí conseguimos uma coisa inédita. Nós conseguimos eleger o Vanderlei Burman, que já tinha sido vice-prefeito no início da ditadura, pelo MDB. Conseguimos eleger o Vanderlei e o Valdirec por uma diferença de 1.000 votos. O nosso candidato ao governo do estado, o Alceu Colares, fez 800.000 votos no estado. E só venceu em 12 municípios. Um deles em Juí. Acho que até era o maior. O outro que eu me lembro era Santa Bárbara do Sul, que ficava aqui perto. O PTB, então, o trabalhismo que ele plantou, teve
o mais amplo sucesso, mesmo depois de 20 anos de sofrimento, 20 anos em que os trabalhistas não podiam externar a sua opinião. Mesmo com tudo isso, a nossa vitória foi estrondosa. E nós governamos Ijuí quase 40 anos. Com exceção de 4 anos, nós fomos a liderança aqui em Ijuí durante todo esse tempo. E é por isso que nós não podíamos deixar passar em branco. E aqui, vendo os filhos do Orlando, vendo a irmã do Orlando, vendo o sobrinho do Orlando, vendo os amigos que ele teve aqui. Os senhores não sabem como a família de vocês é querida em Ijuí. Eu recebi diversas intervenções, telefone, encontro na rua, e todos têm saudade. Não vi ninguém falar nada mal. E isso aí é que nos deixa orgulhosos de poder trazer a Ijuí, trazer a região e trazer aos novos políticos também. Aos novos políticos também. Que se abeberem, que se inspirem na figura dele. Ele não se reelegeu deputado federal, mas teve atividades e deixou uma marca que não vai apagar nunca mais. Os seus 100 anos não podia passar em branco. Muito obrigado. É muito emocionante ouvir o Dr. Rufino falar na história, né? Falar na vida de Orlando Burma. Quando fala na vida de Orlando Burma, está falando do nosso partido, do nosso PDT, que infelizmente perdemos a sigla PTB, né, doutor? Para Ivete Vargas, e aí foi constituído o PDT, que hoje está forte, está vivo, como o presidente Josias disse. Que bom nós ouvirmos essa história. Isso tem que ficar marcado, esse evento. E nós temos que compartilhar com as outras pessoas essa história tão bonita. Agora nós queremos deixar a palavra à disposição. Antes disso, eu quero reconhecer que está entre nós uma pessoa bem importante, o seu Enio Malheiros. Ele é de Panambi. Seja bem-vindo, seja acolhido por todos. Agora nós queremos deixar a palavra à disposição dos familiares. De repente, alguma coisa a mais que queiram acrescentar, com certeza vai ser grande para nós aqui. Isso vai ficar gravado e nós vamos poder aproveitar essa história linda. Eu sou a Tânia Burma, filha mais velha do Orlando Burma. Eu lembro, primeiramente, que eu estou muito feliz, muito emocionada com essa homenagem ao meu pai. Eu sempre digo que, os meus irmãos sempre dizem que eu sempre fui apaixonada pelo meu pai. Sempre fui apaixonada pela pessoa justa, honesta, correta que ele foi durante toda a sua vida. Não só na política, como em casa com seus filhos. Porque a lei era para todos, era para todo mundo igual, né? Ele foi um grande pai, um grande companheiro da minha mãe, e ela também foi uma companheira, porque, sempre dizendo isso, quando tem um grande homem é porque tem uma grande mulher do seu lado, né? Ela foi uma grande companheira em todos os momentos. Além disso, ele teve irmãos maravilhosos, uma família maravilhosa, que o acompanhou sempre, que sempre esteve junto, em todos os momentos, gente, em todos os momentos da nossa vida. Nós somos uma família muito forte e que sempre se abraçou nos momentos que precisava. Gostamos de festa, como todo mundo gosta, mas também quando há necessidade de um ajudar o outro, a gente está sempre procurando ajudar. Eu lembro, eu tenho 75 anos, eu lembro o pai foi nomeado fiscal do ICM. Por concurso público. Segundo lugar no Rio Grande do Sul, foi o dele. E daí ele foi nomeado para Santo Ângelo. E daí, olha, eu tinha 4 anos quando nós fomos morar em Santo Ângelo. Eu não me esqueço o dia, a minha avó Delícia e a minha avó Rosa Flor Terra, que era do Mato Grosso, de Campo Grande, Mato Grosso, estavam aqui com a gente no Sul. E daí,
o dia que Getúlio morreu, em 54. Eu tinha 4 anos. E todo mundo saiu para as ruas, gente. As pessoas choravam. Uma loucura. As pessoas choravam, desesperadas nas ruas lá em Santo Ângelo. E eu... Que é isso, meu Deus? Que é isso? O pai já tinha saído com os companheiros para ver a situação, o que iam fazer. E eu perguntei para minha mãe, para minha avó, o que está acontecendo? E daí a minha avó, as minhas 2 avós chorando porque o Getúlio tinha morrido, né? Que foi um grande presidente, um grande trabalhista, né? E a história depois veio se desenrolando, né? E nós crescemos no meio da política, a vida inteira no meio da política. Eu lembro de muitos companheiros do meu pai e que estavam sempre nos rodeando na nossa casa. O pai foi das pessoas que ajudou a trazer a Fidene para a Universidade de Ijuí para Ijuí, né? Ele era muito amigo dos padres capuchinhos da época e a universidade antes era a Fidene, né? Veio para cá e começou com os cursos de filosofia. E o pai foi um dos que ajudou a trazer essa potência que é a Unijuí para cá. Então, gente, a gente olha para trás e vê o passado e o legado. Ele sofreu muito, gente. Ele foi muito injustiçado. Quando houve a dita revolução, o golpe militar de 64, no primeiro momento o pai ficou foragido. Ele teve uns amigos de Porto Alegre que tiraram ele de Porto Alegre, né? E ele veio. Ele ficou por um monte de tempo, né, gente? Ele ficou andando pelo Rio Grande do Sul e ia para São Paulo e foragindo da polícia, né? Da polícia do DOPS, que era a polícia terrível, que torturava e que matava, né? E durante esse tempo, né, ele, num dado momento desses, ele foi pego e foi preso. E daí ele foi para o DOPS em Porto Alegre. Eu lembro muito bem, gente, eu tinha 15 anos, por aí. E eu lembro muito bem que o dia eu e a minha mãe no DOPS para fazer uma visita para o pai com o doutor Otávio Caruso Bochado da Rocha, que era o advogado do pai, um dos advogados, e nós fomos lá. E quando chegamos lá, gente, vocês podem imaginar o que é uma adolescente chegar para visitar o pai. E quando a gente entra, eles tocavam na gente assim, para ver se a gente não tinha arma escondida. Todas essas situações constrangedoras a gente passou. A minha mãe, muitas vezes, depois, os meus irmãos também passaram essas situações. Sofremos juntos todos, né? Mas esse sofrimento só nos fortaleceu, né? Só nos fortaleceu. A vida política, fomos para o Uruguai, não foi fácil no primeiro momento, vocês sabem que num dado período que a gente estava lá em Ribeira, a gente morava bem pertinho da fronteira, e num dado momento, o DOPS e a Polícia Secreta do Brasil, ela chegou lá, marcou um encontro com o pai lá em Ribeira, na frente da igreja, dizendo que tinha notícia de um primo meu, o Ayrton, filho da tia Laurici, que estava preso. Desculpa. E daí, então, o pai foi se encontrar com essas pessoas, e essas pessoas eram da Polícia Secreta Brasileira, do DOPS, e tentaram levar meu pai para o Brasil. E depois a gente soube, por informações, que eles iam matar o pai no caminho. Mas Deus estava conosco. E no momento que ele estava sendo colocado dentro da caminhonete veraneio do Camburão, e quando ele passou uma pessoa e viu aquilo, e perguntou: o que é isso? E os caras, os policiais ali, a polícia, diz assim: não, esse é o nosso amigo que está bêbado. E daí o pai gritou: não, meu caso é político. E quando o pai disse meu caso é político, o cara era Polícia Secreta Uruguaia. E ele disse: então ele vem comigo. E puxou o pai e saíram correndo no meio dos ciprestes ali da praça ali de Ribeira. E foram correndo, eles saíram para a chefatura de polícia, que era do outro lado. A polícia brasileira atirava neles. O pai tinha perdido os calçados, ficou de pé descalço e atirava neles ali no meio. Quando chegaram na polícia, a polícia deu todo o apoio. E a ONU daí determinou que ele deveria ter uma segurança pessoal. E durante muitos anos nós vivemos em casa com um policial na frente
e um policial dentro da nossa casa, dia e noite, morando ali para dar segurança para o pai. Aonde o pai ia, essas pessoas andavam junto. Ele virou o que era a essência da sua vida, do seu pai e do seu povo de Juí. Ele virou agricultor. Ele tinha uma chácara onde ele plantava mandioca, ele plantava moranguinho, ele criava frango e ele fazia tijolo. Tudo isso de um homem que foi um grande político, mas que não teve vergonha de trabalhar para viver, porque ele tinha 5 filhos e mais um irmão de criação, 6 filhos para viver. E ele trabalhava nessa chácara, a gente vendia os moranguinhos lá em Livramento, a gente vendia os frangos limpos todo dia, num restaurante, né? E trabalhávamos para viver. Conseguimos nos manter, tentaram diversas vezes levar ele embora dali, mas não conseguiram. Daí, quando a gente ainda estava lá, daí veio a ditadura no Uruguai também, e o pai teve que sair do Uruguai e voltar para o Brasil. Gente, quando ele volta, eu já estava morando em Juí, eu trabalhava lá no Rui Ramos, eu era professora concursada da prefeitura, e trabalhava no Rui Ramos e trabalhava no 25 de julho como nomeada do estado também. E daí, um dia eu estava trabalhando, o pai estava no escritório do tio Vanderlei, entra a polícia e encosta lá todo mundo, né? E leva meu pai preso. Mas nessa passagem, eles não, porque a gente soube depois que eles iam matar o pai no meio do caminho, porque eles iam dizer que o pai tentou fugir e que daí ele morreu, coisa que eles não queriam dizer que eles mataram. Então, nessa passagem, eles não contaram que o pai tinha amigos aqui em Juí. E dentre eles, se não me engano, foi o Delmar Barrichello, né? O Delmar Barrichello, mais uns outros, seguiram o carro do DOPS até Porto Alegre. Daí eles não puderam fazer nada. Não puderam matar. Posso abrir um parênteses, seguindo nessa linha? Eu creio, estava pensando sobre isso, Tânia. Desse episódio, eu creio ser a única testemunha ocular naquele momento, daquele episódio. Eu lembro você entrando dentro do escritório Burman, daquela porta lateral, corria até a mesa onde o tio Vanderlei tinha, chorando. Ali já haviam levado o tio Orlando. Eu estava trabalhando na recepção, tinha um corredor que a gente olhava onde você entrou, a mesa do tio Vanderlei e tio Orlando na mesa, numa salinha à frente, onde ele foi preso, fazendo uma declaração de renda. Ele fez isso aqui. Quando eu vi que aqueles caras grandão entraram com metralhadoras, eu lá fiz isso daqui, eu não esqueço, isso é algo assim que está muito registrado na minha memória, detalhes. Eu saí correndo, e eu só lembro o tio Orlando, eu vou dramatizar um pouquinho, encenar, o tio Orlando com as mãos erguidas, na frente da mesa do tio Vanderlei, dizendo que é isso, eles batiam, e eu, identifique-se, ele dizia, palavra que me marcou. E eu saí correndo para a rua, onde eu dou de cara com uma dessas veraneios, com todas as portas abertas, esperando. O tio Vanderlei sai enlouquecido pelaquela porta, tentando segurar o irmão. Eu assisti tudo isso. E saiu de repente, assim, não sei de onde, uma multidão. Foi uma das coisas que me marcou muito. E a Tânia chegando, então tu tinha saído, mas isso já havia passado, né? Eu fui tinha um banco na esquina, não sei se não era um banco... Sul-banco. Eu me lembro que eu fui pedir socorro para o guardinha. O guardinha pulava de todo jeito e batia no cacetete como se ele pudesse ajudar. Eu retorno, onde aí o tio Vanderlei já estava assim enlouquecido, estavam segurando ele. E aí eu só lembro realmente a veraneio indo na contramão, hoje seria ali na 7 de setembro. Marcante, onde ele ficou então, o tio Orlando, uns 15 dias ainda preso, né? Sendo ouvido, interrogado, humilhado. Né? Obrigada, gente. Eu tinha que falar sobre isso. E o dia que o pai foi solto lá em Porto Alegre, na primeira vez que ele foi preso, o dia que eles soltaram, ele tinha um irmão, né?
Meu pai tinha um irmão que era militar, que não se envolvia em política, mas que ele sempre acudia o irmão. Porque quando o tio Clóvis foi estudar e tudo, o pai foi um dos que ajudou muito ele para se manter lá no Rio e tudo, então ele acudiu o irmão sempre. Sempre foi uma pessoa maravilhosa. E daí ele conseguiu fazer com que o tio, com que o pai fosse liberado, né? Isso com um monte de advogados e gente. Na época até o Pedro Simon era deputado, que não tinha sido cassado, também estava envolvido na situação, para tentar tirar o pai da cadeia. Mas a gente, nesse período também, eu quero ressaltar o tio Adir e o tio Eugênio, que sofreram, né? O tio Adir também foi detido uns dias e o tio Eugênio também foi detido. Tio Eugênio foi detido e o meu primo Ayrton, filho da tia Laurici, também foi detido. Gente, vocês que conheceram meu pai, sabem muito bem, meu pai nunca fez mal para ninguém, nunca roubou de ninguém, sempre muito correto, muito justo, muito certo. E a gente era cético com relação a essa situação, né? Muito difícil. Quando lá em Ribeira a gente estava, a gente foi muito bem acolhido, mas aí tivemos que sair. Daí ele veio para Ijuí, e ele veio para Ijuí, como ele estava sem rendimentos, o seu Bruno Brendler, que era muito amigo dele, ele saiu para o interior do Rio, de Ijuí, da região toda, ele saiu vender televisores Admiral. Ele era vendedor, quando começaram a vender televisão nessa região, ele vendia televisão. Saía vender televisão em toda essa zona. Como ele tinha muitos amigos, ele vendeu muita televisão, que era aqueles caixotes grandes de antigamente, né? Então ele ia para o interior, começou a aparecer... a televisão tinha sinal para o pessoal do interior, então todo mundo queria ter televisão e ele foi vender televisão para o interior. Então, trabalho nunca foi preguiça dele, ele sempre não tinha vergonha de fazer nada. Trabalho é uma coisa honesta e digna, né? Isso que a gente quer para todos os brasileiros, né? Que é trabalho, nós queremos um salário justo, né? E nós queremos que as pessoas tenham uma qualidade de vida boa. Isso que a gente pede todo, e é isso que o trabalhismo sempre pediu. É isso que o trabalhismo sempre pediu, né? Então, a gente... Agora, depois que o pai, lá de Ribeira, ele voltou para o Brasil, né? Ficou aqui, e depois aí nós fomos para Porto Alegre de novo, né? E... tu quer falar um pouquinho, doutor? Então... Gente, é assim, ó. Sabe o que é uma pessoa? Eu sou professora, né? Mas eu trabalhei 50 anos dando aula. Então, a gente pega o embalo e esquece, né? De largar para os outros, né, Tatu? Vai! Bom, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos aqui. Os amigos aqui, os prefeitos, amigos do meu pai, vocês todos aí. Principalmente minha família, tias. Que forma muito boa pra mim. Que eu amo vocês. E agradecer os amigos do pai, o seu Barrichello, o seu Zanon. E o seu Barrichello foi vizinho. O seu Zanon era um grande amigo do meu pai. O seu Jandir Tabile, meu grande amigo também. O Malheiros, filho de um grande amigo do meu pai lá de Panambi, eu não me esqueço. E todos vocês, né? Presença aqui da minha filha, que conseguiu chegar a tempo. Né? A presença do meu chefe, do meu primo, que eu gosto e trabalho junto com ele. E que a gente tenta e faz um esforço grande para tentar levar esse legado do trabalhismo para frente, né? Num momento assim de política
horrível que está aqui no nosso país, que a coisa está polarizada entre PT, entre Lula e Bolsonaro, e nós temos um ideal que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos tios e tias e amigos do pai, que é o trabalhismo. O trabalhismo e o nacionalismo, que é o que importa, o que interessa e o que protege e o que dá respaldo para o trabalhador poder trabalhar com tranquilidade e com segurança, né? Então, agradecer sempre todos os ensinamentos, tudo que eu aprendi com meu pai, com meu tio, com meus tios todos eles, com meus primos, porque eu sou o mais novo da família, sou o caçula de todos, tanto dos primos como do filho do pai. Então eu fui aprendendo com eles. Aprendi com o pai, com os tios, com as tias, com meus irmãos, com os primos. E fui vendo que não tem nada melhor que isso, que é esse legado que a minha família me deu. Eu tenho uma herança que não tem dinheiro que pague, que é isso, família. E falar dessas coisas de tortura, isso é mesmo. Quando eu vejo as pessoas querendo que volte a ditadura, que volte o regime militar, eu penso que essas pessoas não sabem o que dizem. Essas pessoas não leram a história, não procuraram se informar, não sentiram na pele o que nós sentimos. Não só nós, nossa família, muitas famílias do Brasil todo sofreram isso. Aí um filme que há pouco tempo ganhou prêmios e prêmios, que mostrou uma família Paiva que sofreu muito e que perdeu o pai. Mas assim, a gente sofreu, mas sofreu na carne. Eu era criança, eu cheguei lá com 1 ano no Uruguai. Fui alfabetizado na primeira, depois que fui para o Brasil, não queria ir para o Brasil. Eu tinha nojo do Brasil, não queria voltar ao Brasil. Meu pai dizia, não, tu é brasileiro, tem que voltar, tem que estudar. Então eu fui estudar no Brasil. E a gente ia para a escola com medo sempre. Né? Ia estudar no professor Chaves, que era uma escola de Livramento. A minha irmã Tânia dava aula já no Rivadavia Correia, que era no mais central. Meus outros irmãos estudavam no colégio estadual, que era um quilômetro a mais do que o meu. Então, às vezes dava para ir junto com meus irmãos, às vezes não dava. E aqueles amigos, os amigos que eu tive, que nós tivemos no Uruguai, os vizinhos uruguaios, eles nos davam muito respaldo. Então a gente sabia quando esses caras, esses macacos, eu chamava eles de macaco e de abacate, que a gente dizia lá, quando eles estavam lá para nos pegar. Então a gente se preparava, ia com bodoque, com bolita, e era bodocaço neles, só que eles cercavam, tentavam pegar eu, pegar a Tânia, o meu irmão, tentavam sempre nos pegar, e a gente sempre fugia por dentro das casas, para cá, para lá, ia fugindo. E com a ajuda dos vizinhos uruguaios, que sempre foram um povo que nos ajudou muito, né, Tânia? E assim, então nós passamos para os maus bocados. Meu pai foi preso, torturado, tortura de pau de arara, choque elétrico nos órgãos genitais, orelha, né? Atirado num canto, assim, por vários dias, num canto, num porão de uma delegacia lá, e jogando água no inverno, jogando água gelada nele o tempo todo, nu, né? E ele venceu isso. Ele passou por cima disso. E ele fez com que nós também passássemos sobre isso. Não deu ninguém, como dizia naquela época. Não foi dando duro, não entregou ninguém dos companheiros. Nunca forçava a entregar, não entregava. Foi sempre fiel e cordial aos amigos. E isso nós aprendemos. A família nossa aprendeu. Quem é fiel é o Burman, mas nós vamos ser fiel a vida toda.
E eu fico emocionado porque hoje é o dia do meu herói, meu ídolo, o cara que me fez ser gente, pai. Fez eu ser um cidadão que luta pelos outros, defende os outros. Às vezes eu não faço as coisas para melhorar a minha vida, mas faço para melhorar a dos outros. Como o deputado também faz isso. Nós estamos tentando levar isso. Não é fácil. A política mudou, foi modificando. Mas esse legado nós vamos levar até o fim. Legado da família Burman, legado dos tios, das tias, dos primos, que todos eles levam isso junto com nós. Não é porque o pai foi o primeiro trabalhista, não. Ele foi o primeiro trabalhista porque ele tinha uma família por trás dele que ajudou ele. Ele tinha irmãos, irmãs, cunhadas e muitos amigos que ele conquistou com a honestidade dele, com a fidelidade dele e principalmente com o trabalho que ele sempre teve para ajudar os outros. E isso para mim é o mais importante de tudo, sabe? O que vale hoje. Nós temos que pensar, agora, vamos falar outra coisa, nós temos que pensar que não podemos deixar esse partido acabar. Esse partido que foi fundado pelo meu pai, pelo Leonel Brizola, pelo tio Vanderlei, pelo tio Odir, pelo seu Zanon, pelo Barrichello, pelo Jandir, pelo seu Malheiros, né? Pela minha mãe, que foi a primeira presidente da MT aqui em Juí, eu que fui um dos primeiros da Juventude Socialista do PDT, minha irmã também foi. Nós não podemos deixar isso aí cair, não podemos deixar, porque isso aqui é o ideal de vida, é o melhor para o cidadão, não é melhor para mim nem para a minha família, é para o cidadão brasileiro, porque esse ódio, essa corrupção, essa vergonhice que acontece hoje nesses governos, não pode. Nós temos que ter cabeça, falar para os nossos filhos, para os nossos netos, que nós temos um legado, que nós temos um ideal e que o ideal é o trabalhismo, o nacionalismo e principalmente a democracia que foi conquistada abaixo de baioneta e sangue. Então eu agradeço a vocês a atenção, desculpa a minha emoção, que eu me emociono muito quando eu falo do meu pai, e agradecer por fazer parte da equipe do Gerson e poder continuar esse trabalho junto com ele, né, e levando assim esse ideal trabalhista, né, com toda a família Burman, com toda a família pedetista aí. E a luta continua. Estamos juntos sempre aí. Obrigado. A palavra fica à disposição de algum familiar ainda que queira se manifestar. Já fala como deputado também, tá? Não, que coisa linda, na verdade, a gente poder ouvir os depoimentos que nós tivemos a oportunidade de ouvir essa noite, né? Tanto no dia do aniversário do tio Orlando, né? Tanto aqui as colocações do Rufino, né? Que faz um aprofundamento, enfim, da sua trajetória, como também aqui a emoção dos depoimentos aqui da Tânia, que é minha prima, mas que morou muito tempo aqui em Juí também, foi professora, e todos os juienses, os filhos, né? Aliás, fizeram um encontro belíssimo também, fim de semana, né? Juntando todos os irmãos lá, coisa linda. O Tatu também aqui, eu acho que faz um depoimento emocionante para todos nós, que somos da família e que, enfim, nos orgulhamos, enfim, da trajetória aqui do tio Orlando. O Marião, nosso presidente, o Josias, presidente da nossa TRAI, a Lígia, que é nosso presidente da MT, o Valdir, que também é uma referência para todos nós, que sempre esteve junto conosco aí nas caminhadas, né, Valdir? Uma honra poder sempre caminhar junto contigo, junto ao teu lado. Nossos familiares aqui, né? Está aqui o Alemão,
que hoje é vereador, mas já foi prefeito lá no município de Catuípe, a Ivete também, nossa ex-prefeita lá do município de Catuípe, a Siloé, né, Siloé? Que bom te ver aqui também, junto conosco aqui, as nossas referências, né, a tia Dalzira, a tia Laurici, que além de ser referência, também tem uma história de sofrimento, né? Do tio Eugênio Castanha, do Ayrton, enfim, que também foi preso, foi torturado, enfim, dizer da alegria da gente poder estar com vocês aqui, a Cleusa também aqui junto conosco, né? Tá aqui também o Edson, né? O primo mais velho da turma, né? Ah não, tem a Circe que é mais velha que tu ainda, né? Pois vem o Edson. É. Mas enfim, né? Dizer da alegria da gente poder, tu sabe que quando a gente vai falar do tio Orlando, a gente começa a pensar de quantos companheiros também já nos deixaram aqui, né? Tava olhando essa propaganda aqui, né? Que coisa mais linda, né? Orlando Burma e Décio Barrichello. É. Então, fantástico, né? Essa propaganda aqui da eleição deles e que tá aí, ó, como um registro para a história, né? Hã? Fundaram a Rádio Progresso. A Rádio Progresso, o tio Orlando, um dos fundadores da nossa Cotrijuí também, né? Também foi um dos fundadores, né? E que foi para nós todos. Então tu vê aqui o Décio Barrichello, tu começa a lembrar lá do Amaury Miller, que também já nos deixou também, era uma referência para todos nós, tinha uma trajetória muito junto, muito conjunto, um Sadi Strapasson, né? Então você vai vendo aí quantas pessoas que cruzaram aqui, vamos desde o Delmar Barrichello, o Boranga, que também sempre foi, né? Um Heitor Fernandes, enfim, pessoas que marcaram época aqui junto conosco, que já foram, que nos deixaram, né? Mas que deixaram uma marca para nós aqui, que também, CC Zimbra, Então você veja aqui tantos companheiros, né? Os próprios tios nossos, o tio Arno, né? O tio Ademar. O tio Arno já era mais comunista, mas ele dizia assim: eu não consigo nem votar nos meus, sempre tem um parente concorrendo, ó. Ou a prefeita, ou a deputada, alguma coisa, né? Ele era mais esquerdista dos irmãos, mas o tio Ademar, enfim, todos eles, né, que deixaram o próprio tio Cêncio, né, tio Inocêncio, né, junto com a tia Sueli, foi nosso vereador aqui, e isso mesmo, foi nosso vereador, enfim, foram referências para todos nós. Então a gente poder relembrar um pouco dessa história aqui, desse legado, porque ele sempre foi para nós, o tio Orlando, uma pessoa que orientou, ele acabou puxando toda essa turma aí, né? Vamos ser sinceros, até na família aqui, nós tudo fomos meio atrás dessa história, dessa trajetória que é uma trajetória linda, que construiu aqui um grande número de amigos, né, que hoje estão aqui, inclusive, para prestigiar, inclusive, lá de Panambi, né, os Malheiros, lá também uma família aí tradicional, na fundação do PTB e depois PDT, com toda uma luta. Está aqui o Taborda, que também tem essa história aqui de Chapeta, né, que traz, enfim, agora aqui junto conosco aqui em Juí, e que, na verdade, assim, para nós é motivo de orgulho, motivo de satisfação poder prestar homenagem aí aos 100 anos de nascimento do tio Orlando, que, como aqui bem dito, né, tem toda essa história aqui da luz elétrica para o interior. Me lembro quando eu ia lá no Passo Burma, ainda Piá, alemão, e ainda vocês não tinham luz lá no tio Adir, lá, né, que também sempre foi uma referência para nós. Na época era o Lampião e o Liquinho. E aqui o tio Orlando já estava começando, enfim, a levar a luz, já tinha começado a levar a luz elétrica aqui para as comunidades do interior aqui de Juí, né? Então já sempre com uma visão, sempre pensando à frente, a questão do asfalto também. Vocês imaginam há 70 e poucos anos atrás, você fazer asfalto aqui em Juí, a dificuldade que devia ser, né? Porque você não tinha nem as estradas para chegar em Engenheiro de Chão. É mesmo, mas ó, Anélio, o Zanon aí, enfim, que sempre foram o Valdir Barrichello, referências, Jandir Taber, mas para te ver, isso tudo tem que ter uma explicação realmente para fazer o asfalto aqui, como é que vai fazer, né?
a dificuldade que devia ser na época, e aí foi dado, enfim, pontapés iniciais aqui para questões que para nós todos nos orgulha, essa trajetória, a sua história, o sofrimento. Vocês imaginam, porque às vezes eu sempre digo aqui, quando você quer tomar uma posição, tu tenta se colocar na situação da pessoa. Você pensa agora, você está aqui em Ijuí, você é fiscal do ICM, né? Você é deputado estadual e de repente do dia para o outro você diz, agora tu te vira, te arranca daqui, pega teus 6 filhos e vai viver no Uruguai. E toda a tua renda terminou. A partir de amanhã tu não tem mais renda nenhuma. Então você veja a dificuldade que era você começar a querer retomar a vida e com uma turma de filhos ainda, né? Então você veja, imagina a dificuldade que foi isso aí. E superar todas essas dificuldades aqui realmente é uma tarefa grandiosa e que merece, enfim, essa homenagem que nós estamos fazendo hoje aqui, né, para o tio Orlando nos 100 anos do seu nascimento. Então, agradecemos aí a presença de todos vocês e uma homenagem, enfim, que nós nos sentimos, enfim, orgulhosos aí do que o nosso PDT faz pelo tio Orlando. Obrigado. Uma aqui que eu me lembrei agora. Minha irmã falou da chácara que nós tínhamos lá no Uruguai, né? Aquela chácara lá que nós plantava frutígia, zanahoria, lechuga e saíamos a vender. E eu saía a vender de casa em casa, né, para ajudar. Aí meu outro irmão era engraxate e o outro fazia, cada um fazia uma coisa. Negócio das galinhas também, cada um tirava a pena, a mãe matava, o pai queimava os pelinhos, lá, não sei como é que era. Mas a nossa chácara, essa chácara que nós tínhamos era um bairro bem afastado, hoje já dentro da cidade, mas era afastado da fronteira. E o pai recebia muitas pessoas que fugiam do Brasil para o Uruguai. Ele era a ligação, era o cara, o pai era o que fazia a documentação para eles poderem transitar lá dentro. Às vezes tinha 20, 30, 50 pessoas naquela chácara, né? E tinha que alimentar eles. E era o pai, a mãe, a Tânia, que era mais velha. Eu era piá, né? Eu tinha que estudar, tinha que jogar bola, tinha que jogar bolita, mas também tinha que ajudar. Mas a Tânia já era mais... Ela e o César, os mais velhos. Então era muita gente lá. Teve figuras lá, né? O ex-governador Tasso Genro ficou lá um tempo morando com nós lá, né? Por causa até da amizade que o pai tinha com o Dr. Adelmo, o pai dele, que ele era um grupo dos 11, um companheiro do pai. Então essa história do fidelidade tinha sempre vai ter na nossa família, por causa disso, que um ajuda o outro. E o pai ajudando com as pessoas, eu criança, eu vendo aquilo, mas o que é isso? Eu chegava lá, pai, mas o que é isso? Um monte de gente aqui, pai. Não, são amigos aí. Porque o pai tinha às vezes medo que eu era criança, com 5, 6 anos, lá que ia para lá com ele, né? Que via ajudar a colher, às vezes plantar aquele o cavalinho aquele andando, girando em volta do moinho aquele para fazer os tijolos. E aí o pai diz, ele é criança, de repente ele pode falar que são exilados, né? Então o pai dizia que eram pessoas que iam lá passear, estavam passeando. Ele não dizia a mim que eram cara de política, né? Claro, eu não entendia. Mas comecei a entender depois de 7 anos eu comecei a entender, 7, 8 anos eu comecei a entender essas coisas aí. E entendi e aprendi que eu também não devia falar em certos lugares aquelas coisas. Quem sabia dessas coisas era um que outro amigo meu que ia junto comigo para a chácara, para quando eles iam me ajudar a colher lá ou a pescar, até num arroiozinho que tinha. Mas, assim, é mais um exemplo do que o pai ajudava muita gente lá, né? Mesmo estando com muito pouco, tendo pouco para dar, o pouco que ele tinha, ele dividia com todos. E isso aí eu levo para sempre isso. Eu vou contar um fato que aconteceu com a gente muito incrível. Então a gente vendia franguinho novo para um restaurante de Livramento. O pai criava os pintos quando estava numa certa peso ali, a gente vendia. E quem depenava os bichos, fazia tudo, era a mãe e uma pessoa que trabalhava lá em casa. Aí um dia a mãe veio para Ijuí
E a pessoa que trabalhava lá em casa não foi. E a gente ia entregar 41 frangos limpos no restaurante às 4 da tarde. E daí? Eu nunca mexi em frango porque eu não gosto de galinha, nunca comi galinha. Tinha medo de galinha, porque o César, meu irmão, que saía com a garnizéia no pátio de casa, sempre comigo, me incomodando, por causa que a garnizéia ia me pegar. Então tinha aquela pânico. E daí o que eu e o pai ia fazer? E o pai foi para a chácara, trouxe os pintos e matou tudo. Puxou o pescoço de tudo e matou. Só que daí ficaram duros, né, gente? Os bichos. Como é que tu tira aquela penugemzinha? E daí ele pegou e passou água quente. E daí quando nós íamos depenar, saía o couro do bicho, gente. Gente, aqui, foi uma coisa. Mas chegou 4 horas, eu e o pai conseguimos. Eu fui, o pai tinha jangada, né? Nós somos uma telinha divisória. O pai ficou lá do Uruguai esperando e eu fui para o Brasil com a caminhonete para entregar os frangos. Quando eu entreguei, o pai me abraçou quando chegou e disse assim, ele chegou e disse assim para mim, minha filha, tu me desculpa pelo que eu fiz tu passar hoje. Eu digo, não, pai, eu aprendi muito com o senhor hoje. E daí quando eu acordei de manhã, eu contei para o pai disse, sim, imagina, né? Mas foi uma experiência assim incrível, mas de tudo a gente depois tirava um aprendizado e sabia que as coisas iam melhorar um dia, como melhoraram, graças a Deus. Né? Também não podemos deixar de agradecer a imprensa, na pessoa do Zalmir Soares, da ZSTV Juí e da Rádio Progresso. E também estava até há pouco integrante da Rádio Jornal da Manhã. Ficamos bem contentes por vocês cobrirem esse evento. Agora nós vamos passar a palavra para o seu Valdir, sempre prefeito Valdir Heck, né? E depois nós temos 2 pessoas na plateia que nós vamos ouvir e abriremos a palavra para aqueles que desejarem. Daí. Sem dúvida, o que nós vivemos hoje, a maioria não sabe. Não sabia o que é uma ditadura. Eu contava naquela época, com 19 anos, cursava a FAF e passei por todos esses sobressaltos, à distância, é verdade, e em outros momentos junto, porque o senhor Orlando tinha uma caminhonete Cinca jangada. E com ele também eu fui em alguns lugares participar do movimento, enfim, mas com um conhecimento que estava baseado no seu Orlando. Aqui foram citadas todas as famílias Burma, né? Mas não esqueço também do seu Castanha, né? Lá de Palmeira. E essa união da família Burma foi substancial, foi importantíssima para que se pudesse buscar soluções. Mas falaram na Rádio Progresso, e eu estou lá desde 61, e a rádio surgiu porque a outra rádio que existia tratava de não ceder espaços para o PTB. Dificultava de todas as formas. Essa era a democracia deles. Pois esse grupo, que era do trabalhismo, se juntou e o senhor Orlando, Décio Barrichello e não sei quem mais foram para São Borja. Lá estava o Django Goulart como vice-presidente da República e que naquele tempo fazia concessão mediante decreto. O vice-presidente tinha essa condição e então veio o decreto permitindo que a rádio fosse implantada. Pois bem, veio o tal de 64. 61, todos sabemos que já era para ter acontecido. A legalidade com o Brizola, a coisa foi empurrada para depois, mas aquela chama dos que queriam a ditadura no Brasil continuava. E
nós então tivemos esse sobressalto, porque o PTB, como outros partidos, a rádio era democrática, tinha seu espaço. E o finado Orlando ocupou esse espaço um sábado, domingo, não lembro exatamente, e isso sem comprometer nada, mas permitiu que alguém levantasse que Orlando estava fazendo campanha contra a ditadura através da rádio. E o que resultou disso? O fechamento da rádio por 21 dias. É bom a gente recordar essas coisas. 21 dias. Nós, porta fechada, vieram os militares aí, fecharam a rádio. De noite nós fomos lá na Soja jogar futsal, para distensionar um pouco. E no dia seguinte, nós pegamos a nossa pasta e fomos cobrar o que tínhamos de crédito na sociedade, eu, o seu Décio, para pagar as contas. E veio, então, esse sobressalto em cima do seu Orlando. A gente, à distância ou dentro do possível, tentava ajudar, mas foi realmente um tempo complexo. E eu sou seguramente o único radialista do Rio Grande, e sei lá de onde mais, o desprazer de ser indicado e aceito pela direção da rádio como autocensor da rádio, autocensura da rádio. Você sabe o que é isso? Em nome de 30 e poucas famílias, a gente tem que controlar texto por texto, notícia por notícia, e eu com 19 para 20 anos me deram essa incumbência e os militares aceitaram. Mas eu também fui para o quartel. Lá na FAF, nós fizemos um desfile dos que estavam chegando à escola, e teve militares que não gostaram, e não gostaram mesmo. Eu não me lembro mais do militar, do sargento, que morava ali na esquina da praça, e que estudava lá, e que ensejou um texto que ele elaborou, que de certa forma atacava o militarismo. Ele não frouxou as pernas, não, o que ele disse, eu disse, e ele acabou tendo que fugir daqui. Então, nós descemos e no dia seguinte começamos a ser chamados para o quartel. Ah, mas o senhor não fala toda hora que o Brizola tem que voltar? Era assim a coisa. Então tudo isso, não vou entrar em outros detalhes, mas tudo isso se viveu. Era um período difícil. E eu fico triste quando vejo hoje pessoas ainda defendendo ditaduras, quer que seja direita ou seja esquerda. A democracia tem um preço também, porque tem gente que abusa da liberdade. Mas que seja assim, mas não como era e como em toda parte é. Então os ditadores aí, o Trump não é um ditador? Aí com a economia tentando achincalhar a vida de sociedades como nós estamos vivendo agora. 50%. Aí nós pegamos lá na Rússia, matando gente humilde. O que é esse ditador lá da Rússia? É ditador. Pega e mata gente. Esse é de esquerda, o outro é de direita. Então não podemos trabalhar com absolutismo. Nós temos que, e sempre lutamos por isso. E foi assim a família Burma, todos unidos. E temos, já foi dito aqui, o pessoal de Catuípe, pessoal de Juí, o seu Ademar, o que o seu Ademar sofreu também. Os irmãos, vendo o irmão maior
o caso seu Orlando, sofrendo e fazendo sofrer junto muita gente, muitos amigos. Nós lá na rádio, então, imagine, o Décio, Ari Bolger, o Mário Silva, foram para o quartel. Em nome de quê? O que a gente descobriu depois? Que tinha alguns interessados em comprar a rádio e achavam que desta forma, fechando ela, podiam ter esse sucesso. Então, gente, é uma noite realmente memorável essa de hoje. Obrigado, Rufino, pela tua iniciativa articuladora, e obrigado às entidades que nos ungem aqui, que nós possamos estar conversando com todos nós. E a nossa homenagem à família Burman. Eu sempre convivi com todos, sempre. O senhor Orlando, quando foi candidato a deputado federal para constituinte, e era importante ele estar lá, não deu certo, mas deixou a sua marca. Sofrida. Família, vocês sofreram, não foi pouco. Vocês contam hoje essas passagens que viveram, e o pessoal até dá risada, né? Mas naquele momento, alguém no lugar deles, como é que estava se sentindo? Gente, eu vivi boa parte disso, pessoalmente, e era jovem ainda. Então eu marquei para mim: ditadura nunca, nem de esquerda nem de direita. O que nos interessa é a democracia, um povo livre, e por isso nós estamos também conseguindo mais gente que, de forma inteligente, embora o nosso povo não compreenda esse absolutismo que estava prestes a se instalar no Brasil. Ou imaginem, e agora está essa bagunça aí, né? Então, a família do seu Orlando, aos irmãos, sobrinhos, familiares, meu caro Caticoco, que veio nos prestigiar de noite também, obrigado. Viveu também naquela época, sabe como é que foi. Enfim, a todos que se somaram, estamos reunidos por uma causa justa. O finado Brizola dizia assim: eu vejo que nosso partido, ele procura homenagear as suas lideranças, aqueles que fizeram muito pela nossa causa. Então nós sempre buscamos homenagear. Então por isso que também que a gente criou aqui em Juí a homenagem aos trabalhistas, o mérito trabalhista, para que em parte possam ser reconhecidos o quanto se somaram, porque cresce o partido, crescem as instituições, e muitos companheiros ficam na estrada, ficam distantes porque não têm oportunidade, e ficam felizes quando tem uma homenagem, um momento de gratidão e assim por diante. Meu caro Marião, Josias, os presidentes, muito bom a gente estar aqui. Eu poderia ficar falando muito mais tempo, né? Mas eu sei que a gente cansa também os outros. Então, meu abraço a todos, e a luta continua. O Ademir deixou de ser prefeito, mas foi eleito o vereador com a maior votação, não foi? Só 500 e tantos votos em Catuípe, ou foi mais? 640. Então vejam só, saiu do executivo, mas é bom dar uma respirada. E é bom que o povo respire, os outros, para ver o que acontece em Juí. Todo mundo sentindo o que está acontecendo, né? Pega esse dinheiro emprestado, depois como vai pagar? Tem compromisso, claro. E cadê as obras? Gente, um abraço a todos, e a noite foi sentimental, para mim também, porque eu vivi isso. A Jussara também, em parte, quando a gente se conheceu, ela sabia quem eu era e como fazia. Mas sempre aquilo que o Tatu falou há pouco: honestidade, ter brio, ter palavra. O político só cresce quando ele fala e cumpre o que ele fala.
Infelizmente, não é bem assim com muitos que usam aquilo que hoje, eu sempre dizia aqui no nosso grupo aqui, os partidos, em função do fundo partidário, vão virar bolichos de esquina. Cadê a nossa ideologia? Partidos com ideologia? Ideologia do dinheiro. Antigamente se falava, era o tostão contra o milhão. Não era assim, senhoras? Né, dona Dorozinha? Assim por dentro. Então, era o tostão contra o milhão. Mas todos se viravam, se ajudavam e a gente conquistou muita coisa. Muito obrigado, gente. Também quero reconhecer aqui, acho que o Dr. Flori foi vereador também pelo PTB, né? Para nós é uma grata satisfação tê-lo aqui conosco nessa noite. Agora nós vamos ouvir primeiramente dois companheiros aqui, duas pessoas especiais. Primeiramente eu gostaria de convidar o professor José Carlos Corrêa, o Caticoco, né, para fazer a sua fala. E logo após o professor nós vamos ouvir então o Enio Malheiros. Uma saudação também muito especial aos ex-prefeitos com quem a gente também trabalhou, Valdirec, o outro nosso companheiro aqui presentes também, e a todos vocês. E a minha saudação é da seguinte forma: uma saudação afetuosa a vocês, familiares do nosso saudoso Orlando Burma, e também a vocês presentes. Nesse cerimonial, inclino-me a esse sentimento de afeição por estar diante de criaturas especiais. Essa afeição por estar diante dessas criaturas especiais e juntos estarmos num ato em memória, relembrando pessoas especialíssimas com quem convivemos e trazemos inculcada em nosso coração e numa reminiscência que jamais se apagará. O saudoso casal deu-me a honra e o privilégio de aceitarem o meu convite para serem meus padrinhos de casamento em 26 de janeiro de 1963, na Matriz São Geraldo. Vejam e sintam o privilégio que tive, apesar de eu e minha esposa sermos de origem humilde, mas uma luz resplandecente brilhou e surgiu em minha vida e a de minha saudosa esposa. Fomos agraciados e apadrinhados pelo queridíssimo e saudoso casal Ben Orlando Burma e a saudosa Diva Burma. Essa graça mora em minha memória e pela dádiva e memória que Deus a tenha junto a si, o nobre casal de padrinhos. No momento, relembro também o falecimento de minha querida esposa, em 29 de agosto de 2023, após um convívio juntos em que comemoramos bodas de diamante. 60 anos juntos. Evidente que ela levou consigo essa sensação e esse privilégio de ter contado com esse nobre casal. Hoje fica a gratidão e um sentimento de dor que, por certo, nos atingiu, bem como os familiares do casal de padrinhos.
pelo infausto e pela tristeza, meus sentimentos e a eterna lembrança. Até porque já estou na contagem regressiva. Já lá se vão meus 86 anos de idade. E os 82 anos de um cruzaltense que cresceu, viveu, estudou, trabalhou e peregrinou por esse sagrado município chamado Ijuí. E com cognomes como é do trabalho, capital mundial das etnias. Um abraço e um conforto espiritual e um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe e dê vida longa a cada um. Carinhosamente, José Carlos Corrêa, com o apelido Caticoco. Obrigado. Eu estudava na escola normal rural Assis Brasil. O meu primeiro voto para prefeito, Ben Orlando Burma. O meu primeiro contrato no estado como professor em 1961. Não recebia dinheiro nenhum durante todo o ano. O meu padrinho, Ben Orlando Burma, deu-me um contrato de 6 meses para ressarcir o que o Estado não me pagava. Era isso aí. Obrigado. Agradeço. Convidamos então o N. Malheiros passar à frente para fazer uso da palavra. Meu cordial boa noite a todos vocês, senhoras e senhores, especialmente em nome do Dr. Rufino, quero saudar a todos e em nome do meu querido amigo Tatu, que eu conheço há alguns anos lá no gabinete do nosso querido deputado Gerson, saúdo essa família querida, maravilhosa, que me deixa muito feliz. Eu não poderia deixar de vir lá de Panambi para vir prestar essa homenagem, porque eu tenho certeza que se meu pai estivesse vivo, ele estaria aqui junto. Que foi um dos grandes amigos do seu Orlando Burman, e inclusive foram vereadores na mesma época junto. Meu pai foi caçado também, foi perseguido, foi 11 vezes preso na estação rodoviária de Panambi, onde enterravam a cabeça dele no vaso e puxava a descarga. Eu tinha aí por volta de... Em 64 eu tinha 6 anos, mas nessa época que passou aí eu já tinha quase 10 anos e eu lembro muito bem, onde sitiavam a nossa casa para perseguir, para humilhar, para fazer com que nós filhos passássemos o que vocês passaram. Nós passamos 10% que vocês passaram. Mas eu também, dessa época, eu lembro muito bem do Sr. Orlando quando em 82 voltou na casa do meu pai, que eram muito amigos e conhecidos. Inclusive meu pai o Sr. Orlando era um dos conselheiros na questão de vereador, de atuação, de ações na condição de Câmara de Vereadores. E aí nós seguimos esse mesmo caminho, né, onde fui fundador do PDT, mas eu queria só fazer uma pequena ressalva aqui, que eu acho questão de justiça. Eu tenho um grande amigo aqui, que foi a pessoa que fez com que eu viesse aqui hoje também, e que eu tive o privilégio de nós fazer campanhas junto da União Secundarista de Estudantes de Panambi e a UJ, União Gaúcha de Estudantes Secundaristas do Rio Grande do Sul, que é o meu querido amigo Sérgio Corrêa, que eu peço a salva de palmas para ele. Aonde vou procurar ser o mais sucinto, eu tive o privilégio de conhecer o seu Rômulo Corrêa. Um ser humano de primeira, aquele de cepa taura, onde foi perseguido, onde ficou 30 e poucos dias também preso e sem ter comunicação com a família. Eu tive o privilégio de conversar com ele, onde me emocionei muito nesse momento. E agora, Tatu,
e a tua mana, enfim, todos que se manifestaram aqui da família. Isso aí é um filme que vem na cabeça da gente, que vai passando e que é uma coisa impressionante, né? Mas aqui estamos nós, aqueles que são da cepa de Orlando Burman, da família Burman, da família Malheiros de Panambi, estão aqui de pé fincado. Não vamos dobrar a espinha nunca vamos dobrar a espinha. Nós passamos momentos muito difíceis na época que nós fomos atrás da redemocratização do país, que era a União Gaúcha de Estudantes Secundaristas do Rio Grande do Sul, onde militares cercavam nós, e o pai dizia, vamos filho, vamos, entendeu? Então nós tínhamos uma história, que é o teu pai, que é o Gerson, esse pessoal tudo, que nos davam uma certa força com tudo isso aí. Então eu só vim aqui fazer o meu reconhecimento e a minha gratidão de poder ser convidado para participar desse momento tão especial, de uma pessoa que foi tão especial para a comunidade panambiense, onde nós temos a menor dúvida, o seu Orlando estava 100 anos à frente da época dele. Isso não tem a menor dúvida. A gente sentava, quando ele e o meu pai sentavam conversar, se tu arrastasse o pé na sala, você escutava, porque era lindo de ver a história, aquele entusiasmo, aquele idealismo, né, seu Rufino, que tinham, aquela coisa maravilhosa, digno, eram pessoas dignas que queriam o bem do país, o bem da comunidade, o bem do povo brasileiro. Então, meu fraterno abraço em nome da família Malheiros do Panambi, em nome do meu PDT de Panambi. Trago aqui para vocês o meu carinho, o meu abraço e o parabéns pelo seu Rufino, pela iniciativa, e todos os demais que tiveram essa iniciativa de fazer essa belíssima homenagem a esse grande brasileiro, a esse grande gaúcho e esse grande juense. Meu abraço a todos. E eu ia com 17 anos com o pai na tua casa para fazer campanha para deputado pro meu pai. Não me esqueço disso. Então nós queremos agradecer ao professor Caticoco e o Malheiros pelas falas, muito importante, enriquece nossa reunião. Agora nós queremos deixar a palavra, como somos democráticos, por todos têm oportunidade de falar, aqueles que queiram. Então a palavra agora está à disposição dos senhores da plateia. Ninguém vai falar, vou falar. Na vez, Geri. Eu só quero... Saudando a todos e todas, e as senhoras, principalmente, essa história viva. E quando o Caticoco me procurou ontem de noite, eu chegando de viagem às 9 da noite, disse, negão, tu vai salvar a nossa homenagem, porque tu é uma testemunha viva também dos fatos. E nós não tinha um testemunho isso. Uma noite dessa, minha esposa, vocês tinham que achar alguém que trabalhou com o tempo do seu Orlando, que foi funcionário, que conviveu, e o Caticoco ontem apareceu, que era uma luz para nós, está aí o seu testemunho. Mas apenas dizer para vocês, esse livro aqui, Baioneta Aberta, Luciana Bertoldo, também conviveu nesse período. Rufino, como é o nome do pai dela, ainda Rufino? O nome do pai dela? Geni Bertoldo. Aqui ela conta a história, principalmente do grupo dos 11. Quem teve pai que fez o grupo dos 11 sabe o que é essa história. E esse livro aqui, ó, 1964, Um Olhar pela Fresta. Eu estou lendo ele até. Estou meio vadio para ler ainda, mas estou lendo. É uma professora de Carazinho. Escreveu este livro agora, editou o ano passado, este ano, numa reunião da Associação dos Presos Políticos, que tem em Porto Alegre, né? Uma das minhas irmãs faz parte dessa associação lá, sentou com ela, foi lá na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, uma assembleia que tinha. E daí ela sentou, começou a conversar, e a minha irmã conversando com ela, ela me mandou o contato, comprei o livro dela. Ela fala aqui, tinha 6 anos, de Carazinho. E aqui tem textos que um professor da UPF fez uma dissertação, que se chama, né, uma tese, na UPF, aqui tem muita coisa que fala também deste período, que conta a história do grupo dos 11. Então são bibliografias, e nós aqui em Juí temos um defeito, nós não escrevemos nada. Se não é o Rufino aqui, vim com essa ideia brilhante, abrir a mão até para custear algumas coisas desse evento aqui, nós temos que ser sinceros e reconhecer, né?
E nós não temos toda essa história, então nós temos que sentar mais um pouco e escrever. Escrever para deixar. Depois o presidente, tanto o Marião como o Josias vai falar, tudo que está sendo filmado e gravado vai sair aqui um programa. Como é que se chama isso? Vai sair um material para mídia social. Um documentário disso aqui. Isso nós temos que fazer. Desculpa, é só para atrapalhar um pouco, mas saúde a todos, paz e bem. Seu Taborda. Vou falar aqui do lado do deputado que é familiar, estou próximo aqui do Orlando, da Tânia, né? E do Rufino, que teve essa ideia maravilhosa de fazer essa homenagem. E, olha, nós que passamos há pouco tempo aí, Valdir, uma campanha que foi difícil, tivemos alguns contratempos entre os companheiros, mas hoje tá bonito demais, sabe? Tá assim de reviver, de sentir na alma, no coração, ver o que está sendo narrado aqui e histórias que estão sendo trazidas que a gente desconhecia, Valdir, a história da rádio, que foi criada através de um decreto e que esteve 21 dias fora do ar, né, por essa maldita desta ditadura que tivemos nesses 20 anos, 21 anos. E eu hoje não poderia deixar de vir aqui, Orlando, Tânia e familiares desta família, porque eu fui companheiro do Orlando. Eu estou com 69 anos, mas eu acompanhei a trajetória do Orlando depois da volta do exílio, né? Fui um eleitor seu, fui um companheiro que cruzamos a região Celeiro juntos, ajudando a fundar o partido, mas eu muito mais acompanhando e aprendendo lições com ele, né? E aprendendo a admirar a sua forma de fazer política, e especialmente uma coisa que a gente não pode deixar, e nós aqui que temos nossos cabelos brancos, sabemos disso, do quanto é importante a lealdade, que hoje, infelizmente, se vê pouco, né? Deputado e companheiro Orlando Burman foi uma pessoa que deixou um legado nesse sentido, de ser leal ao partido, impressionante para os dias de hoje, né? Eu lembro de quão leal, de quanto ele era dedicado ao projeto trabalhista, ao projeto que se identificava com o povo trabalhador. Inclusive, um episódio forte que houve na época, na eleição de 86, que foi a desavença entre o deputado Orlando e Brizola, porque o Orlando não aceitava aquela composição com o PDS. Porque o PDS é isso mesmo que a gente sabe. A direita sempre foi a mesma, eles nos usam e jogam fora. Marquesan para o Silvério Kistia, o grandão, né? E o Aldo Pinto era o nosso candidato, e Marquesan senador, que dava-se como certa a eleição do Marquesan, que acabou não se elegendo também, porque ali também
PDT na época também respondeu aquela, né? Porque a traição que houve para o Aldo Pinto, né? Também o PDT respondeu à altura na questão do Senado. Mas eu queria trazer essa lembrança porque é importante que nós faça algumas reflexão assim do passado, porque o que hoje nós estamos vivenciando aqui, estamos trazendo de lá de trás coisas que a maioria de nós aqui talvez conhecesse por ouvir falar. Olha, uma coisa importante que vocês colocaram aqui, sabe, esta dificuldade de como se viveu no exílio, de como se trabalhou para sobreviver, né? E para que vocês tivessem tudo que ele passasse esse legado de dignidade e de comprometimento com as coisas serem feitas corretamente, que valia a pena trabalhar, nem que fosse para vender moranguinho, para depenar galinha, para fazer todo esse tipo de coisa lá, sabe, né? Mas isso é um exemplo. E eu sinto realmente que hoje aqui estejamos nós, cabeça branca, e um ou outro jovem aqui, sabe? Que isso era uma aula que era para ser dada para a nossa juventude. Aliás, eu quero aproveitar o momento para pedir que depois desse documentário que está sendo produzido hoje aqui, que nós possamos no futuro, quem sabe, reunir aqui a juventude, convidar alguns jovens que não conhecem essa história, que alguns jovens que estão enganados com o que está sendo apresentado, especialmente na mídia, né, que gosta de mentir, né, e está sempre comprometida com aquilo que é mais fácil, que é com o poder econômico do país, onde está jorrando mais dinheiro, ali eles estão, né? A gente está vendo isso costumeiramente, cotidianamente na mídia, né? Essas coisas que são faladas dessa maneira, né? E sendo produzidas sempre tentando denegrir a imagem do povo trabalhador. Bueno, eu não poderia deixar de falar isso, como eu disse, nós somos companheiros aqui. Eu lembro das reuniões na fundação do partido, lá no Assis Brasil, né? Eu lembro que na noite que houve aquele episódio que eu falei com o Brizola, eu fui lá, não tinha celular, eu não tinha telefone na minha casa, eu fui lá no centro telefônico, lá onde trabalhava o finado Auri, que era um dos agentes da rádio, era colaborador da Rádio Progresso. Eu fui lá, liguei de um centro, de uma cabinezinha telefônica lá, sabe? Telefonezinho daqueles de enfiar na coisa lá, com as mesas telefônicas, para mim falar com o Orlando Burman, né, para levar minha solidariedade por aquele momento que ele estava atravessando. Foi difícil ali superar aquele momento de crise entre as lideranças ali, entre o Brizola e ele, né? E aquela noite, quando aconteceu o episódio, eu liguei para ele, né? Falei com ele, abracei ele, dizendo da minha solidariedade e o meu respeito pela posição dele, sabe, né? Então, exatamente. Mas eu queria lembrar também a todos os companheiros que estão aqui, essa palavra foi usada aqui pelo Valdir, a luta continua, que é uma palavra muito bonita, que era usada muito pelo deputado Amaury Miller. Aliás, acho que ele que cunhou essa expressão ao longo do tempo, né, na política, né? Mas a luta continua mesmo. E continua pelo um representante da família ainda. Nós temos quase que o dever, para não dizer obrigação, de reconduzir ao parlamento da Assembleia do Estado o deputado Gerson Burman, em agradecimento inclusive pelo centenário do Orlando Burman, que estamos hoje comemorando aqui, homenageando, né? Que é o trabalho, é o segmento que está lá, e aliás, diga-se de passagem, nos honrando com essa mesma lealdade e presteza que sempre teve o deputado Orlando Burman, né? Herdou aqui
esse mesmo tipo de sistema de trabalhar, de se doar e de enxergar sempre os companheiros. Então, um pedido que eu quero fazer no final da minha fala, humildemente a todos os companheiros, olhamos para isso também. Não vamos começar a nos dividir aqui, votar para cá, para lá ou colar. Vamos dar esse respeito, vamos dar esse voto também, além, para mais do que o trabalho que o Gerson vem fazendo, também em respeito ao que representou e que representa ainda hoje o nosso saudoso deputado Orlando Burma, e pelo que representa toda a família Burma aqui para Ijuí, pro PDT, pro PTB, né, pro trabalhismo. Eu agradeço muito de ouvir a história de vocês. Mas quero pedir licença e permissão para Tânia e o Tatu, que estão aqui representando o nosso homenageado, as pessoas diretas. Mas eu gostaria de que a minha tia Laurici, a minha tia Dalzira e a nossa prima Siloé se colocassem em pé, que nós todos os saudássemos com uma grande salva de palmas, porque sem dúvida nenhuma elas são as grandes testemunhas vivas dessa história toda que foi contada aqui, emocionante, foi contada aqui. Difícil de levantar. Vem cá, minha filha, por favor, participe, porque é a última. A última das Burma que está aqui. Neta do nosso também companheiro. E a luta continua. Orgulho dessas mulheres, orgulho dessas mulheres.